Era uma tarde quente de terça-feira em Goiânia quando Zé Felipe decidiu sair para uma caminhada no centro da cidade. Havia acabado de sair de uma reunião com sua gravadora e precisava de ar fresco para processar as decisões importantes que tinha pela frente. Vestindo um boné e óculos escuros para não ser reconhecido, ele caminhava pelas ruas movimentadas observando o cotidiano da cidade que tanto amava. Foi então que seus olhos se fixaram em duas pequenas figuras que corriam entre os carros parados no semáforo. Dois meninos, aparentemente com idades entre 8 e 10 anos, pediam trocados aos motoristas com sorrisos largos no rosto, apesar das roupas sujas e rasgadas que vestiam. O menor dos dois tinha cabelos cacheados e olhos grandes e expressivos. Suas roupas eram grandes demais para seu corpo magro, e ele carregava um saco plástico cheio de latinhas. O outro menino, um pouco mais alto, tinha um corte de cabelo desigual e uma cicatriz pequena na testa. Ambos se movimentavam com agilidade entre os veículos, sempre atentos ao movimento do trânsito. Zé Felipe ficou observando a dupla por alguns minutos, intrigado pela energia positiva que demonstravam apesar das circunstâncias obviamente difíceis. Quando o semáforo abriu e os carros seguiram, os meninos correram para a calçada, contando as moedas que haviam conseguido. "Oh, Pedrinho! Consegui R$ 3 hoje", gritou o menor, pulando de alegria. "Eu consegui R$ 2,50, João. Somando, dá R$ 5,50. Dá para comprar pão e ainda sobra", respondeu o mais alto, sorrindo. Zé Felipe sentiu algo se mexer em seu peito. A alegria genuína daqueles meninos por conseguir R$ 5,50 o tocou profundamente. Ele, que estava acostumado a lidar com valores muito maiores em sua carreira, ficou impressionado com como eles comemoravam aquela pequena quantia como se fosse um tesouro. Movido por um impulso que não conseguia explicar, Zé Felipe decidiu segui-los discretamente. Queria saber mais sobre a vida daqueles meninos, entender de onde vinham e para onde iam. Manteve uma distância segura, caminhando algumas quadras atrás, sempre atento para não perdê-los de vista. Os meninos caminharam por cerca de 20 minutos, passando por ruas cada vez mais periféricas da cidade. Eles conversavam animadamente, contando histórias e rindo um com o outro. Em determinado momento, pararam em uma padaria pequena e entraram. Zé Felipe esperou do outro lado da rua, observando através da vitrine. Viu quando eles compraram 2 pães franceses e um pacote pequeno de biscoitos. O vendedor, um homem de meia idade, tratou os meninos com gentileza, perguntando como eles estavam e se precisavam de mais alguma coisa. Era evidente que já os conhecia e nutria carinho por eles. Quando saíram da padaria, os meninos seguiram caminhando até chegarem a uma área mais afastada da cidade, onde as casas eram mais simples e as ruas não eram asfaltadas. Zé Felipe continuou seguindo, cada vez mais curioso sobre o destino daquela dupla. Finalmente, eles pararam em frente a uma casa muito pequena, com paredes de madeira e telhado de zinco. A tinta estava descascada, algumas tábuas estavam soltas, e não havia cerca ou portão. Era uma construção extremamente humilde, que mais parecia um barraco improvisado do que uma residência. João, o menino menor, tirou uma chave do bolso e abriu a porta. Os dois entraram, e Zé Felipe se posicionou de forma a conseguir observar o interior através de uma fresta na parede. O que ele viu fez seu coração se apertar de uma forma que jamais havia experimentado. A casa consistia em apenas um cômodo pequeno, com chão de terra batida parcialmente coberto por pedaços de tapete velhos e rasgados. Havia uma cama de solteiro encostada na parede, com colchão fino e lençóis que já haviam sido brancos, mas agora estavam amarelados e remendados. No canto oposto, uma pequena mesa de plástico servia como cozinha, com um fogareiro portátil em cima e algumas panelas empilhadas embaixo. Mas o que mais chocou Zé Felipe foi perceber que havia mais crianças na casa. Uma menina de aproximadamente 6 anos estava deitada na cama, claramente doente, com a pele pálida e os olhos fechados. Ao lado dela, um bebê de poucos meses dormia em uma caixa de papelão forrada com panos. "Oi, Ana." "Oi, Miguel", disse João em voz baixa para não acordar as crianças. "Trouxemos comida." Pedrinho se aproximou da menina e tocou sua testa delicadamente. "Ela ainda está com febre", murmurou preocupado. "Precisa tomar remédio." "Eu sei", respondeu João, tirando os pães da sacola. "Mas primeiro vamos comer um pouquinho. Você não comeu nada desde ontem de manhã." Foi então que Zé Felipe compreendeu a realidade devastadora. Aqueles 2 meninos que ele havia visto pedindo dinheiro no semáforo não estavam nas ruas por opção ou brincadeira. Eles eram os responsáveis por sustentar 2 irmãos menores, uma doente e um bebê.
Ele observou enquanto João partiu um dos pães em pedaços pequenos, molhou na água e tentou fazer a menina doente comer alguns pedacinhos. Pedrinho esquentou água no fogareiro e preparou uma mamadeira para o bebê com o leite em pó que restava em uma lata quase vazia. João, amanhã a Ana precisa ir no posto de saúde, disse Pedrinho. A febre não passou ainda. Eu sei, mas como? Não temos dinheiro para o ônibus, e ela não aguenta andar até lá. A gente consegue mais dinheiro amanhã. Tem que dar um jeito. Zé Felipe sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ali estavam dois meninos, que deveriam estar brincando, estudando, sendo cuidados por adultos, assumindo responsabilidades que nem mesmo muitos adultos conseguiriam carregar. E o faziam com um amor e dedicação que o emocionaram profundamente. Ele continuou observando enquanto eles organizaram a casa da melhor forma possível. João arrumou os poucos brinquedos que tinham em um canto, enquanto Pedrinho lavou as panelas com água que buscaram em um balde. Trabalhavam em silêncio, com movimentos que demonstravam que essa era uma rotina já estabelecida. Quando anoiteceu, os dois se deitaram na cama estreita junto com a irmã doente, fazendo questão de deixar o bebê entre eles para que ficasse mais protegido. Zé Felipe viu quando João cantarolou uma canção de ninar para os irmãos menores, sua voz infantil ecoando suavemente naquele ambiente humilde. Dorme, dorme, meu Miguel, que amanhã vai ser melhor. Dorme, Ana, fica boa para brincar com amor. A letra simples, inventada pelo próprio menino, fez com que Zé Felipe não conseguisse mais conter as lágrimas. Ele se afastou da casa, caminhando alguns metros até uma árvore onde se apoiou, tentando processar tudo o que havia presenciado. Naquele momento, sua vida de privilégios, suas preocupações com carreira, seus problemas pessoais que pareciam tão importantes, tudo se tornou insignificante diante da realidade daquelas 4 crianças. Zé Felipe passou a noite inteira sem conseguir dormir, pensando nos meninos. Pela manhã, voltou ao mesmo local, determinado a fazer alguma coisa para ajudar. Chegou cedo e viu quando João e Pedrinho saíram de casa, deixando a menina doente e o bebê sozinhos. Desta vez, ele não o seguiu. Em vez disso, esperou alguns minutos e bateu na porta da casa. Olá, disse ele quando João abriu a porta, claramente surpreso e assustado por ver um adulto desconhecido. A gente não fez nada de errado, senhor, disse o menino, se posicionando defensivamente na frente da irmã doente. Eu sei que não fizeram, respondeu Zé Felipe suavemente, tirando o boné e os óculos para que pudessem vê-lo melhor. Meu nome é Zé Felipe. Eu vi vocês ontem no semáforo e fiquei impressionado com o cuidado que têm um com o outro. João franziu a testa, tentando processar a situação. Você é aquele cantor da televisão? Perguntou, incrédulo. Sou sim. Mas agora estou aqui como uma pessoa que quer ajudar. Posso entrar? João hesitou por um momento, mas algo na voz gentil de Zé Felipe o tranquilizou. Ele abriu a porta e permitiu que entrasse. Zé Felipe se ajoelhou ao lado da cama onde a menina estava deitada. Ela olhou com olhos grandes e assustados. Oi, Ana. Meu nome é Zé Felipe. Como você está se sentindo? Estou com dor na barriga e na cabeça, murmurou ela com voz fraca. Onde estão seus pais, crianças? Perguntou Zé Felipe delicadamente. João baixou os olhos antes de responder. Nosso pai foi embora quando Miguel nasceu. Nossa mãe, ela ficou muito doente e foi para o céu há 4 meses. A resposta atingiu Zé Felipe como um soco no estômago. 4 meses. Aqueles meninos estavam cuidando sozinhos dos irmãos menores há 4 meses. E vocês não têm outros parentes? Avós, tios? Não conhecemos ninguém da família do nosso pai. E a família da nossa mãe mora muito longe, no Maranhão. A gente não sabe nem como falar com eles. Zé Felipe se levantou e caminhou até a janela, tentando controlar a emoção que tomava conta dele. Quando se virou de volta para os meninos, sua voz estava firme e determinada. João, preciso que você me conte toda a verdade. Como vocês estão conseguindo sobreviver? Alguém sabe da situação de vocês? A Dona Maria da padaria sabe. Às vezes ela dá comida para a gente. E o seu Antônio do posto de gasolina também ajuda. Mas a gente não quer incomodar ninguém, explicou João, com uma maturidade impressionante para sua idade. E a Ana? Ela precisa de médico urgente. A gente sabe. Mas no posto de saúde eles pedem documentos que a gente não sabe onde estão. E remédio custa caro. Naquele momento, Pedrinho chegou correndo, ofegante e assustado ao ver um estranho na casa. João! O que está acontecendo? Gritou, se posicionando protetivamente na frente do irmão menor. Calma, Pedrinho.
Este é o Zé Felipe, o cantor. Ele quer ajudar a gente. Pedrinho olhou desconfiado para Zé Felipe. Como a gente sabe que pode confiar no senhor? A pergunta, feita com a seriedade de um adulto por uma criança de 10 anos, tocou profundamente Zé Felipe. Ele se abaixou para ficar na altura dos meninos. Vocês não têm motivo para confiar em mim ainda. Mas eu prometo que vou provar que podem. Primeiro, vamos levar a Ana para o hospital. Agora. Mas a gente não tem dinheiro para. Eu tenho, interrompeu Zé Felipe. E depois vamos resolver a situação de vocês de forma definitiva. No hospital, enquanto Ana era examinada pelos médicos, Zé Felipe conversou longamente com João e Pedrinho. Descobriu que eles tinham inteligência acima da média, que sabiam ler e escrever bem, e que tinham sonhos como qualquer criança normal. Eu quero ser médico, disse Pedrinho. Para poder cuidar das pessoas que ficam doentes como a Ana. E eu quero ser professor, completou João. Para ensinar outras crianças que nem nós. Os sonhos daqueles meninos, mantidos vivos apesar de todas as dificuldades, emocionaram ainda mais Zé Felipe. Ana foi diagnosticada com uma infecção que requeria antibióticos e alguns dias de observação no hospital. Zé Felipe arcou com todos os custos e fez questão de que ela ficasse em um quarto confortável. Durante os 3 dias que Ana passou internada, Zé Felipe não saiu de perto das crianças. Contratou uma babá especializada para cuidar do bebê Miguel, e começou a tomar providências legais para regularizar a situação dos meninos. Descobriu que eles realmente não tinham parentes próximos que pudessem cuidar deles, e que estavam em uma situação de total abandono legal. Decidiu então que faria todo o processo necessário para se tornar guardião legal das 4 crianças. Por que o senhor quer fazer isso? Perguntou Pedrinho durante uma das noites no hospital. Zé Felipe pensou cuidadosamente antes de responder. Porque vocês me ensinaram algo muito importante sobre o que realmente significa amor e família. Vocês, com tão pouco, cuidam uns dos outros de uma forma que muitas famílias com muito não conseguem. E porque acredito que toda criança merece ter chance de realizar seus sonhos. O processo legal foi complexo e demorou alguns meses, mas Zé Felipe estava determinado a fazer tudo da forma correta. Durante esse tempo, alugou uma casa confortável perto da sua, onde as crianças puderam morar com cuidadores qualificados enquanto ele trabalhava nos aspectos legais da adoção. Matriculou João e Pedrinho em uma escola particular, onde eles se destacaram rapidamente devido à inteligência e dedicação aos estudos. Ana, já recuperada, foi matriculada na educação infantil, e Miguel recebeu todos os cuidados médicos e nutricionais necessários para se desenvolver saudavelmente. Mas Zé Felipe não queria apenas prover materialmente para as crianças. Queria construir uma família de verdade. Passou a dedicar suas tardes livres para estar com eles, ajudando com as lições de casa, brincando, contando histórias. Zé Felipe, disse João um dia, posso te chamar de pai? A pergunta pegou Zé Felipe desprevenido. Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Só se vocês realmente quiserem, respondeu. Família não é só questão de papel ou lei. É questão de amor e cuidado. Então você já é nosso pai há muito tempo, disse Pedrinho, abraçando-o forte. A partir daquele dia, Zé Felipe se tornou oficialmente pai de 4 crianças. Sua vida mudou completamente, mas de uma forma que o preencheu de uma felicidade que nunca havia experimentado. Ele precisou reorganizar sua carreira para estar mais presente, mas descobriu que ser pai o inspirava musicalmente de formas inimagináveis. Compôs várias canções sobre paternidade, sobre segundas chances, sobre a importância de cuidar dos mais vulneráveis. Uma dessas canções, intitulada 4 Corações, se tornou um de seus maiores sucessos. Eram 4 corações perdidos na cidade pedindo por amor, pedindo por piedade, mas tinham entre si um laço tão forte que mudaram minha vida e a minha sorte. João e Pedrinho continuaram se destacando na escola, e Zé Felipe fez questão de apoiar seus sonhos. Contratou professores particulares para reforçar os estudos em ciências para Pedrinho, que mantinha o sonho de ser médico, e em pedagogia para João, que queria ser professor. Ana se desenvolveu como uma criança alegre e inteligente, apaixonada por desenhos e histórias. Miguel cresceu saudável e feliz, sendo mimado por todos os irmãos e pelo pai adotivo. A história da adoção de Zé Felipe repercutiu na mídia, mas ele sempre fez questão de proteger a privacidade das crianças. Quando dava entrevistas sobre o assunto, focava na mensagem de responsabilidade social e na importância de cuidar das crianças em situação de vulnerabilidade.
Eu não salvei essas crianças, disse ele em uma entrevista memorável. Elas me salvaram. Me ensinaram o que realmente significa ser família, me mostraram que o amor verdadeiro não tem a ver com sangue, mas com cuidado, dedicação e presença. 2 anos depois da adoção, Zé Felipe organizou um evento beneficente para arrecadar fundos para crianças em situação de rua. João e Pedrinho, agora com 10 e 12 anos, fizeram questão de participar, contando suas histórias para conscientizar as pessoas sobre a realidade que muitas crianças enfrentam. Tem muita criança nas ruas que é inteligente e tem sonhos, disse Pedrinho no palco, com uma maturidade impressionante. Elas só precisam de uma oportunidade e de alguém que acredite nelas. O evento arrecadou uma quantia significativa, que foi usada para construir um centro de acolhimento para crianças em situação de vulnerabilidade em Goiânia. 5 anos após aquele encontro casual no semáforo, Zé Felipe olhava para sua família durante o jantar e sentia uma gratidão imensa pelo rumo que a vida havia tomado. João, agora com 13 anos, havia ganhado uma bolsa de estudos integral em uma escola técnica voltada para a educação. Pedrinho, com 15 anos, estava se preparando para prestar vestibular para medicina com apenas 16 anos, tamanha era sua dedicação aos estudos. Ana, com 11 anos, havia descoberto talento para música e tocava piano com uma sensibilidade que emocionava a todos. Miguel, com 5 anos, era uma criança alegre e saudável, que chamava Zé Felipe de papai com naturalidade total. Pai, disse João durante o jantar, o senhor se arrepende de ter nos adotado? Zé Felipe parou de comer e olhou para cada uma das crianças. João, quando eu vi vocês pela primeira vez naquele semáforo, eu estava em um momento da minha vida em que tinha tudo do ponto de vista material, mas sentia que algo estava faltando. Vocês preencheram esse vazio de uma forma que eu nem sabia que era possível. Mas sua vida ficou muito mais complicada por nossa causa, insistiu Pedrinho. Ficou mais desafiadora, é verdade. Mas também ficou infinitamente mais rica, mais cheia de propósito, mais feliz. Vocês me ensinaram que família não é sobre perfeição ou facilidade. É sobre amor incondicional, sobre estar presente nos momentos difíceis, sobre crescer juntos. Ana, que havia ficado quieta ouvindo a conversa, se levantou da mesa e foi abraçar Zé Felipe. Papai, eu te amo, disse simplesmente. Eu também te amo, filha. Amo todos vocês mais do que conseguiria expressar com palavras. Miguel, que ainda estava aprendendo a formar frases completas, se juntou ao abraço gritando papai. Papai, fazendo todos rirem. Naquele momento, Zé Felipe compreendeu que sua vida havia encontrado seu verdadeiro sentido. Não estava mais apenas vivendo para si mesmo ou perseguindo sucessos individuais. Estava construindo um legado de amor, cuidado e oportunidades para 4 pessoas que haviam chegado à sua vida quando ele menos esperava. A música continuava sendo importante em sua carreira, mas agora tinha uma motivação diferente. Cada canção era uma forma de contar a história de que é possível transformar vidas através do amor e da dedicação. Que família é muito mais do que laços sanguíneos. Que as pessoas mais importantes em nossas vidas às vezes aparecem nos momentos e lugares mais inesperados. E toda vez que passava por aquele semáforo onde viu os meninos pela primeira vez, Zé Felipe sorria e agradecia em silêncio por ter tido a sensibilidade de perceber que, naquele dia, não eram apenas as crianças que precisavam de ajuda. Era ele também quem precisava encontrar o verdadeiro sentido de sua vida. A história de Zé Felipe e seus 4 filhos se tornou um exemplo inspirador para muitas pessoas, mostrando que o amor verdadeiro não conhece barreiras e que às vezes, para encontrar nossa verdadeira família, precisamos apenas abrir nossos corações para quem realmente precisa de nós.